Olá, eu sou Lucimar Delaroli e você está reunido conosco do grupo de estudo Bora Mudar os Mundos para a gente falar sobre o princípio 3, efeito Tetris, do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. Então, é um estudo que a querida Andrea resumiu para nós essa semana, com depoimentos belíssimos da Lucila e de várias outras pessoas, agora eu não lembro para citar os exemplos, e eu vou então estar trazendo para vocês um pouquinho o que significa esse efeito Tetris. Mas antes eu quero agradecer imensamente as pessoas aqui presentes, a esse meu grupo maravilhoso que só me dá emoções positivas. E antes de começar, eu quero dizer que estudar felicidade não nos torna alienados, nem nos torna insensível à dor das outras pessoas. Então é com muita dor que eu transmito aqui meus sentimentos mais profundos ao pessoal de Brumadinho e toda Minas Gerais, porque nunca pensei que nós iríamos ver de novo se repetir algo parecido com o que aconteceu em Mariana. E não só para as pessoas afetadas, os parentes, os amigos, os trabalhadores, mas, sobretudo, também todas as formas de vida, os animais, as plantas. Então, assim, muita dor. Porque, gente, quando a gente sobe o nosso nível de consciência, a gente começa a perceber que não existe fora e dentro, não existe nós e eles. Todos somos um, todos somos feitos do mesmo elemento, né? E vivemos na mesma condição. Então, não existe o que afeta o outro e passa impunemente para nós. Muita tristeza mesmo. Então, que vocês recebam meu abraço, que vocês recebam minha solidariedade e no que eu puder, conte conosco, tá bom? Essa causa é a nossa causa. Mas, para dar foco nesse feriado aqui em São Paulo, nós vamos falar do efeito Tetris. Primeiro, quem é mais novinho nem sabe o que é Tetris. O Tetris, gente, eu brinco que ele é o avô do Candy Crush, se eu puder dizer assim, né? O que é Tetris? Tetris é um joguinho da época dos games de mão, onde bloquinhos vão descendo, vão caindo em diversos formatos, sempre retangulares, ângulos de 90 graus. E o objetivo é você formar um grande bloco. Então você ficava virando e mexendo, sem ser touch, né, em botãozinho, para encaixar aquelas peças Tetris que iam caindo em velocidades e complexidade que subia de nível, para que você pudesse formar blocos. Cada vez que você deixava um buraquinho, né, você não completava a missão. E por que o Shaw Aitor designou efeito Tetris? Primeiro, porque isso surgiu na própria experiência dele. Ele passou muitas horas jogando um determinado jogo que tinha perseguição a carros, roubava-se carros, passava-se por diversas perseguições pelas ruas, igual o filme americano, né? E no final, quem conseguisse cumprir aquela missão lá recebia uma premiação. E aí o que acontece? Ele ficou horas e horas e horas durante a noite. Ele, Shaw, professor já em Harvard, adulto, né? E achava que aquele jogo era inofensivo. E quando ele acordou de manhã para ir trabalhar, ele se deparou com um impulso incrível. Tinha um carro, infelizmente ou felizmente, da polícia próximo a ele. Ele se deparou com um impulso incrível de tentar roubar aquele carro e sair em fuga pela cidade. E ele ficou chocado, né, de ver como aquilo tinha impregnado o cérebro dele. Bem, e o tal do efeito Tetris? O tal do efeito Tetris, porque depois foram feitos estudos científicos e colocaram várias e várias horas jogadores jogando seguidamente o jogo Tetris, e que quando eles saíram do jogo, o cérebro deles estava impregnado daquele padrão. Eles não conseguiam parar de pensar naquele jogo, e eles tinham uma certa compulsão em para onde eles olhassem, eles viam padrões de encaixe. Eles se imaginavam virando prédios para poder encaixar e formar um bloco, um muro, uma parede, o metrô. Onde eles olhavam, formava esse padrão. Eu queria dizer para vocês que muito antes do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, já existiam estudos sobre esse efeito residual de repetição de padrão que modela nossa forma de ver e perceber as coisas. Lá pelos anos 80, o Daniel Goleman escreveu um livro que se chama Mentiras Essenciais, Verdades Simples.
Não sei se vocês conhecem, depois eu posso deixar a capinha dele aqui, tem até parece que em PDF. Nesse livro eu fiquei muito impressionada, porque Goleman nem falava de neurociência, nem tinha efeito de neurotransmissor, imagem de tomografia, nada disso. Ele dizia que as pessoas, para se defender das dificuldades da vida, e imaginavam mentiras que as protegiam, e com isso aquilo impregnava tanto a mente delas que elas se tornavam verdades, mentiras essenciais, verdades simples, a ponto da pessoa passar em detector de metal. E isso a gente ainda vê. Traumas de infância, sobretudo dentro dos meus pequenos estudos sobre isso, pessoas que foram abusadas, por exemplo, pelas figuras parentais, elas negam, elas têm como se fosse um apagão dessa informação ou uma distorção dessa informação, que aquilo se torna esquecido, reprimido. Aí tem várias teorias psicológicas, sobretudo a psicanálise, que explica isso. Mas o que eu quero trazer para a neurociência e para a felicidade é que isso tudo hoje já foi estudado, tá bom? Então, eu quero acenar aqui, o Ricardo está aqui assistindo, eu quero agradecer. Eu hoje não estou com os meus ajudantes aqui que consigam me fazer ver direitinho quem está a bordo. Então, quem chegou, está dando coraçãozinho, está participando comigo. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês, do grupo aqui. Eu não estou conseguindo ainda olhar o chat. Vamos ver se assim eu consigo. A Gleice. Oi, Gleice, que delícia. Estou agora dando uma olhadinha no note aqui. A Andréia, muito obrigado, boa noite. Deixa eu ver se tem mais perguntas no chat. Estou acenando para as pessoinhas aqui. Aline, muito obrigada. Josi, deixa eu ver quem mais. Alexa, a Gleice eu já falei. Marciane, então muito obrigada, tá? E se essas explicações tiverem, Fátima, oi Fátima, bacana, se essas explicações estiverem fazendo sentido para você, vai sinalizando. Se você tiver alguma dúvida também, alguma contribuição é muito bem-vinda. Ó, chegou mais alguém aqui dando coraçãozinho para mim, muito legal. Maior sexta-feira, 7 horas, né? Geralmente nosso encontro é na quinta, mas ontem foi um dia muito especial. Eu comemorei meu aniversário, que foi dia 17, né? Um super show, mas esse é assunto para outro momento, né? Então, voltando para o efeito Tetris, a gente vê que essas teorias já existiam. Tem um filme que eu gosto muito, que está no Netflix, que chama-se A Rainha e Ábido, que é a história da rainha, a rainha Elizabeth não, uma rainha Inglaterra antiga, e a amizade dela com Ábido, que é um indiano que vem e é um plebeu, né, digamos assim, e se aproxima muito. E dizem que é uma história baseada em fatos reais. E a forma como Ábido enxergava o mundo, e mais do que isso, como ele transmitia a visão de mundo que ele tinha para a rainha. E isso encantou. A rainha era melancólica, a rainha era deprimida, a rainha era azeda, mal-humorada. E ela via o mundo, o colorido do mundo, através dos olhos do Ábido. A gente também vê isso naquele filme Os Intocáveis, que é aquela pessoa, um empresário, não me lembro com exatidão, rico, milionário, tetraplégico, que pela confluência do destino começa a ser atendido como um enfermeiro, um pouco mordomo, um pouco cavaleiro de companhia, por um ator senegalês, um negro super bonito, que agora também me fugiu o nome dele, já fez vários filmes muito interessantes, Os Intocáveis. Então, assim, como que as lentes com que você olha o mundo ajuda você a repetir o padrão. De modo que o Chow, ele diz que você cria filtros spams. Seu cérebro vai selecionando qual é a informação que ele quer. Eu reparo assim, quando eu ando usando o aplicativo Waze e eu repito muito o mesmo caminho, eu vou sempre, por exemplo, eu moro aqui no Butantã, em São Paulo, e é próximo à cidade universitária. E eu sempre corto o caminho por dentro da cidade universitária. Então tem vezes que quando eu ligo o meu Waze, não importa para onde eu vá, ele me joga para dentro da cidade universitária. E aí ele percebeu que eu tenho uma preferência em andar nesse caminho, então ele automaticamente assimila, e às vezes o outro caminho que é mais rápido e está desobstruído, ele não considera, porque na cabecinha dele é assim, ela gosta de andar
pela cidade universitária. Da mesma forma, posto de gasolina. Se eu repito 3 vezes a mesma bandeira de posto, ele começa a me mostrar apenas aquele posto, como se eu não quisesse mais ver gasolina o combustível em outro posto. Então, essas repetições, esses padrões repetitivos, que ele chamou efeito Tetris, eu estou abrindo aqui para pegando minhas colinhas, né? Ele atua criando no seu cérebro como se fosse uma imagem residual. Tem um nome, Andréia, como é mesmo um nome bonito? Não sei que lá, perceptual, que eu estou tentando achar no seu rascunho aqui, e não lembro. Então, assim, sabe quando você fica olhando fixamente para uma imagem e quando você tira os olhos dela, você fica vendo borrões daquela imagem no ambiente? Isso é um efeito físico na nossa lente ocular, né? E é momentâneo, depois ele passa. Mas é um efeito parecido para fazer uma analogia com o que acontece no cérebro. Então, o que ele vem dizendo assim? Ele tem... você é capaz de moldar o padrão pelo qual você enxerga o mundo. E isso vem um pouco da sua genética. Eu, a Fátima, a Lídia e vários outros aqui que são especializados em ferramentas de perfil psicológico, por exemplo, Workplace Big Five, tem lá um traço otimismo e pessimismo. Então, geneticamente, a pessoa já nasce. Anselmo está me assistindo aqui. Volta para casa, rapaz. A Fernanda Dutra, muito legal. Obrigada. Quando o Big Five, por exemplo, ele detecta que você tem características de personalidade mais tendendo para pessimista, mais tendendo para otimista, a maneira como você vê os dados e fatos da vida. E então isso já vem um pouco genético. Mas também a Bárbara Fredrickson, e eu já repeti isso várias vezes, diz que 40% são escolhas intencionais e só 10% são acaso. O Anselmo está repetindo que ele está aqui. Como a casa tem 2 andares, eu estou aqui num cantinho, ele deve estar lá embaixo. Pode vir para cá pilotar o Face comigo, né? Maridom. Então, o que acontece? Você vai sendo moldado, treinado a ter um padrão de olhar as coisas. E aí, nesse capítulo do livro, o Scholl fala assim, pessoas que trabalham muito tempo com planilhas e números e contas e matemática. Essa pessoa tem uma mente matemática. Tudo dela, ela fala sobre números, soma, contas, negativos e positivos, e lucros e perdas. Ela fica com esse padrão. Pessoas que trabalham com artes, veem artes para todo lado. Pessoas que trabalham com culinária, Márcio está aqui também. Pessoas que trabalham com culinária ficam percebendo os sabores, ou seja, dá uma agudização na sua mente o olhar com o padrão que você repete muito. Aí ele fala de contadores que são expostos a olhar muito risco de prejuízo, advogados que são muito treinados a risco de prejuízo, observar erro, encontrar desconfiança, porque pode aqui ter um golpe, aqui pode ter uma brecha da lei, né? Você deve ter aí um amigo, de repente, que ele é médico, e aí ele tem aquela coisa de tudo pode contaminar, tudo pode adoecer. São padrões que nós desenvolvemos por conta dessa repetição. E aí a Fátima está acrescentando aqui que, inclusive, estou dando um oi para Maridom, que, inclusive, o Workplace Big Five ressalta que nossos traços não são destinos, podemos transformar. Isso mesmo, Fátima. Então, primeiro, você já nasce com uma genética que dá um direcionamento. E tem uma coisa muito interessante, que é assim, mais ou menos lá pelos seus 7 anos de idade, você sofre uma primeira poda neural. O que isso quer dizer? Você nasce com milhões de possibilidades de conexões de neurônios para talentos, digamos assim, né? Então você pode tudo. Pode ser artista, pode ser jogador de futebol, pode ser matemático, pode ser astronauta. Ok. Mas lá mais ou menos pelos 7 anos, o cérebro, por algum mecanismo que eu ainda não sei, acho que ainda não foi desvendado, que alguém tiver bibliografia sobre isso me fala, ele faz uma poda neural. O que quer dizer? Algumas conexões que são pouco utilizadas, elas meio que morrem. Eu faço uma metáfora da minha cabeça, tá, gente? O meu jeito tabajara de explicar é que como se fosse galinho da planta que secou. Você corta, você faz uma poda. Para quê? Para aquele tronco principal ter força, né? Aqueles galinhos ali periférico, pum, poda neural. Isso faz com que você fique um pouquinho burro para aquelas habilidades. Então, eu, por exemplo, visão espacial, saber manobrar carro, habilidades manuais, costurar. Teve poda neural ali, eu não desenvolvi muito, eu fiquei um pouco
com mais limitações, tá? Isso o ponto forte também fala das suas, talento mais estudos, né? Como você não estudou, não repetiu, vem aquele padrão ali. E aí o que acontece? Quando você pode reforçar essas conexões, fortalecer seus pontos fortes, desenvolver outras habilidades, existe uma neuroplasticidade, mas mais ou menos lá pela adolescência, de novo, você tem uma outra poda neural. E aí você fica meio, digamos, com o seu sistema pronto, focado para aquilo em que você tem talentos. E é óbvio que você pode desenvolver muitos talentos, mas o que eu quero dizer é que o seu próprio sistema ele vai direcionando, dando um foco para você, para aquele seu padrão, né, para aquele seu jeito de ser. Esse é um efeito, gente, efeito Tetris, muito legal se você pensar pelo aspecto positivo, que é você olhar o lado bom. Ele fala das lentes do spam, quer dizer que é como se você botassem filtros spam no seu cérebro, que você vai descartando certas informações. Ele ilustra também de um jeito muito interessante, que é assim, ele diz que coloca-se pessoas para um experimento científico e pede para elas contarem determinado padrão de palavras num texto. A pessoa começa a contar, sei lá, vamos supor que seja a palavra alegria, não lembro, o André fez um estudo aí e eu perdi os detalhinhos, o André me salva. E aí o que acontece? Você começa a contar aquelas palavras. Vamos supor que seja a palavra alegria. Alegria, alegria, alegria. Quando a pessoa vira a página, tem uma informação muito grande no texto dizendo, pode parar de contar. Existem 460 palavras alegria nesse texto. Eu não sei se é alegria, não sei se é 460, só estou ilustrando, tá? E aí, oi, Coldbelly, você também está aqui? Bacana, muito obrigado. Aí, o que acontece? Percebeu-se assim, quando a pessoa é otimista, ela se julga sortuda, ela fala que os deuses estão a favor dela e que a vida favorece, essas pessoas têm mais tendência a encontrar essa informação e elas param de contar, porque elas falam, tá ali a informação, 462 palavras, alegria. As pessoas que se consideram menos sortuda, que a vida não é assim tão simples, que o sol não brilha para ela, que tem que se trabalhar duro porque nada cai do céu, tem uma visão mais pessimista, passam batido por essa informação. Ou se vê, não acredita, fala, tá, que o cara ia me mandar fazer um experimento e aqui tá dizendo que tem, eu paro de contar, eu não confio. Aí vem outro traço do Big Five que eu tô aproveitando, que é confiança. A pessoa que é pessimista ainda tem um traço de confiança nos outros baixa. Imagina, né? A Fátima tá falando que tá precisando marcar um café, mas não sei se é comigo ou se ela tá dando saudade para alguém aqui. Porque eu vejo Fátima sempre, mas bora café. Eu tossindo, né? Vou tomar aguinha aqui. Então, para eu não me perder, ele fala desse filtro. Então, quando eu creio que as coisas vão me favorecer, que a sorte está ao meu lado e que a vida vai dar certo, que tudo conflui, eu tenho mais chance de identificar oportunidades, tá certo? Oportunidades. É uma cegueira ou uma percepção de oportunidades. Quando eu falei desse livro, A Rainha e Abdul, é justamente isso. O cara enxergava oportunidades. Então ele olha ali aquele céu, tem aquela velha piada que diz, né, que os vendedores estavam no avião para ir para uma cidade vender e o avião caiu no meio do deserto, eles tinham que vender. Ai, gente, eu vou contar piada que não lembro, olha isso. Tinham que vender construção e eles caíram no deserto. E um falou, não, estamos ferrados, estamos aqui no meio desse deserto, como é que a gente vai construir? E o outro falou, oba, tem areia beça, dá pra gente virar concreto e construir à vontade. Gente, eu não sei se a piada é essa, foi péssimo. Mas é mais ou menos essa história, copo meio cheio, copo meio vazio. Então, efeito Tetris, ele tem essa condição positiva. Você repete o padrão, você treina o seu olhar para ver a gratidão, para ver a bondade, para ver a esperança, para ver a oportunidade. Você não sabe bem sobre o que virá, mas você sabe que o que virá vai ser bacana, né? Você entra lá numa reunião chatérrima, em vez de você pensar, meu Deus, que porre, mais essa reunião, mas eu posso pensar, eu posso aprender um jeito de como não ser desta forma, o que não se deve fazer numa palestra ou numa reunião para que ela seja legal, coisas dessa natureza. Mas aí ele fala também do efeito negativo, o efeito Tetris negativo, tá?
A Márcia está dizendo que está adorando. Muito obrigada, gratidão. Aguardando você aqui em Maracás em fevereiro. Ah, Márcio, você estava comigo na turma 1 ou na 2? Lá em Maracás tivemos aventuras, né? Muito bem. A Andréia, como sempre, falando que tá ótimo. Eu não sei se a Andréia vê ótimo, porque ela é muito generosa, ou ela tem um Tetris tão positivo que até quando a live tá mais ou menos, ela vê poderosa. A Cris está me perguntando assim, e aí, não se tem confiança nos outros e nem em si mesmo, o que vira hábito, né? Sim, porque é só, Cris, quanto mais eu sou desconfiado, mais meu cérebro pinça do contexto atos de desconfiança. Sabe aquele ditado que fala assim, para ver duendes, você tem que acreditar em duendes? Para ver fantasma, você tem que acreditar em fantasma. Você nunca viu alguém que não acredita em fantasma ver fantasma. Você nunca viu alguém que não acredita em ET ver ET. Né? Turma 2, Márcio, legal. Vocês gostaram do meu cabelinho novo, gente? A minha cabeleireira falou assim, vamos arrasar, porque o negócio tá ficando complicado, né? Vai perdendo colágeno e o cabelinho vai ficando esquisito. Eu achei que ficou muito legal. Dá aí seus likes pra quem gostou. Hoje eu nem botei brinquinho, que eu dei uma caprichada. Lídia, você tá vendo que eu tô com o seu macacão? A Lídia foi no meu aniversário e me deu um macacão maravilhoso. Tô aqui brilhando com ele. Volta pro efeito Tetris. Então, veja. O meu cérebro, ele se acostuma a pensar, Cris, a desconfiança. Então, eu já contei para vocês aqui, eu acho que eu contei. Se eu não contei, vou contar pela primeira vez. Se eu contei, você tem paciência. Eu fui com a minha amiga, que não é do Rio de Janeiro, eu estava no Rio de Janeiro. Nós fomos almoçar numa praça de alimentação de um shopping, estava bem bagunçadinho, e a minha amiga falou assim, nossa, Lucimar, leva a mão não, como carioca é porco, né? Olha essa praça, porque lá em Curitiba, ela é de Curitiba. As pessoas cuidam da praça de alimentação, não é assim, não sei assim. A pessoa é porco, deixa tudo bagunçado. Aí eu ri e comecei mentalmente a fazer um Tetris, né? Eu fui contando todo mundo que eu conseguia ver, que tirava a bandeja, jogava seu lixo no lixo, botava a bandejinha ali na praça de alimentação. Quando a gente acabou de comer, eu falei assim, miga, quantas pessoas você viu levar a bandeja? Ela falou, nenhuma, carioca não leva a bandeja. Eu falei, pois é, contei 15. E ela falou, tá mentindo, você tá mentindo, né? Bom, tô mentindo, né? Porque como ela vai acreditar? Ela não vai acreditar, porque o cérebro dela não vê, tá certo? Então, esse obrigado pelo cabelo, legal. Então, o efeito Tetris positivo, bacana. O efeito Tetris negativo, ele faz você criar o círculo da bruxaria que a gente fala, né? É porque você sempre vai ver aquilo errado. Se eu falo que o fulano é fofoqueiro, eu só vejo a fofoca que o fulano faz. Se eu falo que o mundo é cruel, que a vida é dura, que as pessoas são más, não confia em ninguém, você só vê isso. Porque você vai puxando para você, igualzinho o Waze, o caminho da sua preferência. Você vai sintonizando com isso, tá bom? Então, gente, ele fala também da repetição. Sabe aquelas pessoas que passam o dia inteiro assistindo aqueles programas televisivos, nem vou falar de canal nenhum, né? Que fica repetindo aquele padrão? Aquele padrão, notícia ruim, calamidade, tragédia, furou o olho, bateu na mulher, largou os filhos, afogou o cachorro. E você fica falando mundo cão, mundo sanguinolento, a pessoa sai dali com a mente dela impregnada, além de todas as produções de neurotransmissores negativos que vão, na proporcionalidade 3:1 de equilíbrio, vão detonar com a sua felicidade, com a sua sensação de emoções positivas, vão te deixar angustiado, assustado, deprimido, sem esperança. Além disso, vai treinar seu olho para ver isso. Porque você fala, você diz que eu só vejo isso, mas o mundo só tem isso. Ela abre o Google, só vê isso, o Facebook dela só traz notícia ruim, o jornal que ela assiste só mostra tragédia, né? Os amigos dela são tudo uruca, só falam de coisa horrorosa. Aonde você está sintonizando, né? Aqui a Fê está falando uma coisa muito legal. Inclusive, a escassez leva a pessoa ao hábito da reclamação e da supervalorização do seu esforço. É cansativo e torna a vida limitada. O efeito Tetris negativo leva à escassez. Fê, vem pra cá, vem pro nosso grupo, você tem muito a somar. Fê, gente, é massa. Tá com um livro maravilhoso nas bancas, Efeito Melão. Eu não tenho o meu autografado ainda, Fê. Bora me dar
um autógrafo, né? Então, o efeito melão. Agora, por que o livro dela tem esse nome? Vai lá comprar para você descobrir. Sucesso para você, minha amiga. Entende tudo. Então, o efeito Tetris, que é essa repetição de padrão, tá? Que você fica... Aqui achei, André, o nome da coisa bonita que eu queria falar, que é aquela imagem mental, imagem residual cognitiva. Quer dizer, o seu cérebro ele fica com aquele looping. Olho ruim, olho ruim, olho ruim, tá? Então, as suas também chamadas crenças limitantes. Bem, Lu, vamos partir então para o que eu faço? Você começa a treinar. Espera aí que tá passando aqui mais uma colaboração incrível da Cris. Cris, você tá arrebentando. Um exercício que podemos fazer para forçar o positivo nesse caso, o lance do elástico de dinheiro no pulso deve ajudar para cada vez que pensarmos no negativo. Ó, isso mesmo, tá muito legal. Vocês sabem esse exercício do elástico? Eu tô sem um elástico por aqui. Não tenho elástico. Elástico de dinheiro. Eu uso, Cris, para explosão de raiva. Porque vocês não sabem, eu sou raivosa. Temperamento quente. Quando eu tô lá, o frentista do posto começa a demorar. A caixa do supermercado começa a demorar. O tiozinho, não sei de onde, começa a demorar. Aquilo vai me... Aí eu tenho elástico de dinheiro e eu dou uma elasticada em mim para quê? Para o meu cérebro sair daquele circuito Tetris que ele fica vendo e vai gerando ansiedade. A Cris está sugerindo isso para quando você percebe efeito de criticidade. Hoje de manhã eu acordei, estava meio peludinha com raivinha, né? Neurotransmissor ruim. Aí eu tô aqui fazendo minhas coisinhas em casa, eu e maridão. Aí eu tô reclamando, resmungando, né? Mas a sorte é que eu resmungo engraçada. Eu sou engraçada. Então eu fico... Aí o maridão virou de lá e falou: nossa, que Tetris ruim, você tá reclamando. Então, gente, uma benção, maridão. Adoro. Ele deu aquele toque, aí você sai do looping, tô entrando no círculo, tá? Um outro exercício que eu penso que eu já sugeri, eu não sei se foi para esse grupo, vou pedir desculpa, porque são muitos grupos que eu tô postando muita coisa e eu também já tenho idade. É assim, gente, põe o despertador, um alarme, um toque no seu celular, por exemplo, de hora em hora. Quando aquilo tocar, pensa no que você estava pensando. O que estava divagando? Quais eram os padrões de pensamento? O que você, quando olha, vê? Né? Eu olho e vejo o quê? Isabel, que bom que você está aqui, minha querida. A Fê está dizendo que eu sou uma linda, que sentiu falta no meu lançamento do livro. Miga, eu estava lá não sei aonde. Eu tentei fazer aquela sua trucagem que você fez com o Zanutin. Lembra que você pediu para alguém que estava lá comprar o livro, o Zanutin assinou e você tirou fotinho? Eu não tinha... Não rolou, não deu para mim. Mônica, obrigada de você estar aqui acenando para você. Anselmo tá rindo, eu não sei de qual parte, né? Anselmo Maridon. Então, voltar aqui para o efeito Tetris, o que acontece? Dando mais uma coladinha aqui no nosso texto. O efeito Tetris no trabalho é aquele padrão de reclamação, é o padrão de se você é um contador só vê número, se você é um financeiro só fala de custo-benefício, se você é um RH o povo diz que você abraça a árvore porque tudo seu é só falar do humano, do queridinho. Claro que estamos estereotipando, né? Mas nós temos que também perceber que existe um padrão na gente de repetir o nosso modelo mental. E não adianta você acreditar que a vida é assim. Não é, porque é você quem enxerga, né? E aí ele fala, então, das lentes não cor-de-rosa, mas da lente rosada. A lente cor-de-rosa é eu virar poliana, né? Falar, ai, a vida é linda, tudo é maravilhoso. A lente rosada significa que eu vou dar preferência e dar ênfase a olhar o lado positivo, tá, gente? Então, inclusive, saindo da psicologia positiva um pouquinho para falar de outras práticas, a gente começa a pensar assim, ó, que se eu sou feita de um campo energético e tenho um modelo mental que sintoniza Tetris com determinadas coisas, tudo que chega para mim tem a ver comigo. Então daí se fala de lei da atração, que eu falo Lady, parece Lady de Milady, né? Lei da atração, né? Energia que atrai energia, dedinho podre, né? Por quê? Porque eu projeto aquilo, meu Tetris cata aquilo, tá certo? Então, gente, você tem que reparar por que essas coisas estão vindo na sua vida. Por que eu não arranjo um amor?
Por que que todo o meu trabalho eu tenho colega fofoqueiro? Por que que todos os meus vizinhos implicam comigo? Por que que todo... Sabe? Assim como eu não tenho um Deus lá em cima que fica jogando dardo e acertando em você. Né? As coisas, tem tantas pessoas no mundo, por que que com você acontece aquilo, né? Deixa eu fazer uma pausinha aqui que a Sandra, minha linda, está dando uma contribuição. Lu, a Solange Castro postou no LinkedIn um vídeo sobre esse efeito ruminância. Me parece ser exatamente isso. Gente, hashtag, fica a dica, Solange Castro, que eu não conheço. Beijo, Solange Castro, obrigado pela contribuição, Sandroca, né? E vamos lá ver o que é esse efeito ruminância. Obrigado, Douglas, de você estar aqui, tá assistindo. Gente, não sei por que aparece, eu clico aqui, aparece uma mensaginha, não sei direito o que é. Então, o treinamento do efeito Tetris no trabalho não conecta com o negativo. Todo mundo está falando mal do chefe, mesmo que tenha razão, porque você tem que entender isso, gente. O seu cérebro vai encontrar o defeitinho. Eu tinha comentado aqui no meu grupo que eu tenho uma mania de padrão. Eu tenho mania de padrão. Então, por exemplo, eu não consigo começar nada que eu não organize. Se eu vou lavar uma louça, eu tenho que organizar. E eu lavo na sequência. Se eu, por exemplo, tiver que lavar um garfo, depois uma faca, depois uma xícara, depois um copo, depois uma panela, eu fico louca. Eu não sei, eu categorizo. Se eu vou passar roupa, eu categorizo. Se eu vou estender a roupa, eu categorizo. Se eu vou escrever um artigo, eu organizo os livros. Bom, antes que vocês falem que eu sou toque, não sou toque, porque isso não é uma patologia, não me traz sofrimento e não me inviabiliza, sabe assim, tipo, então se eu não botar tudo em ordem, eu não consigo fazer o que tem para fazer. Não, é uma preferência e é efeito Tetris, tá certo? A Andréa falou aqui, ó, filtros de spam, seja na nossa cabeça ou no nosso e-mail, só identificam o que são programados para encontrar. Se programarmos o filtro do nosso cérebro para deletar os elementos positivos, considerar os negativos, assim será. Grande mestra, que estudou demais, tá linda. Tomásia, meu amor, saudade de você. Baltazar, obrigado por estar aqui acenando para vocês. Ficou claro, gente? O que é efeito Tetris? Repetição de padrão. Então, primeiro, fica atento se você não está tendo sempre o mesmo padrão e olhando o mundo sempre com a mesma lente e vendo, tá vendo, repetido. Segundo, foge do efeito que você não quer de filtro spam, de padrão na sua cabeça. Não quero padrão de fofoca, não quero padrão de reclamação, não quero padrão de gente azeda, não quero padrão de gente que abusa de mim, de gente que folga comigo. Esse ano, por exemplo, eu meti um filtro spam. Não quero mais nenhuma relação utilitária, porque eu percebia que às vezes... Eu não estou falando bem de mim, tá, gente? Não sou santa, não. Minhas amigas estão aqui, pode dizer. Mas eu percebo que muita gente se aproxima para meio que usar o que você conquistou. E aí eu dou de boa vontade, é informação, é isso, é aquilo. E eu percebia que as pessoas não dão de volta. Elas querem, mas na hora que você precisa, elas não estão disponíveis, elas não querem dar. O jogo delas é trancado, mas elas querem ver o seu jogo, né? Spam, não quero mais, não briguei com ninguém, nem vou brigar, mas assim, não quero mais relação que me desrespeita, relação que me explora, relação que não é genuína comigo, filtro, eu não quero. Isso não significa, gente, que eu vou cortar todo mundo da minha vida, não. Mas não se coloca energia, não se coloca expectativa, não se coloca emoção. Tá? Você tem que saber que as pessoas elas vão até a página 2. Com esse fulano é bacana para ir tomar cafezinho, almoçar, olhar a roupinha na loja e é isso. Aquele outro fulano é amigo, é brother, você pode abrir seu coração, você pode chorar, você pode acolher, você pode contar seus planos. Aquele outro colega lá para escrever um artigo, para gerar uma ideia, para gerar um trabalho. Sabe, as pessoas podem ser suas amigas em campos delimitados, elas não precisam ser amiga integral. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando, gente? Como é que é isso para você? Como é que você percebe o efeito Tetris na sua vida? E para eu ir fechando aqui, deixa eu ver se tem algum ponto importante. O efeito Tetris em casa, tá? O André tá dizendo assim, o cérebro
para perceber mais oportunidades requer prática na concentração no positivo. E isso que a Andréa está falando, gente, a gente também vê quando faz exercícios de percepção. Sabe aquelas figuras ambíguas? Eu tenho uma figura ambígua, vou falar aquela tradicional, mas eu tenho outras, que é assim, uma velha ou uma moça. Você separa os grupos e isola. Aí você mostra figuras repetidas de moça para um grupo. E para outro grupo, figuras repetidas de velho, idosas, né? E aí, depois, quando você põe a figura ambígua, a probabilidade do grupo que viu repetidamente figuras de mulheres jovens ver primeiro a jovem na figura ambígua é muito maior do que o grupo que foi exposto a mulheres idosas. Eles veem primeiro a idosa, a velhinha, na figura ambígua. Isso é efeito Tetris, tá? A Lídia está falando que fez total sentido, mas como eu andei para trás aqui, eu não sei o que fez total sentido, mas muito obrigada que fez total sentido. A imagem dual, tá? Então, assim, o que eu vou olhar? Copo meio cheio, copo meio... Paulinha, que saudade de você, mulher! Quanto tempo você não... A gente não se fala, não sei da sua vida, entra lá no inbox, depois me conta de você. Muita alegria te ver aqui, tá? A Aline tá chamando a Jaqueline. Jaqueline, vem pra cá, tá perdendo. Então, gente, o efeito Tetris em casa. Então, às vezes, no casamento, no relacionamento, com os cônjuges, companheiros, parceiros, colegas de casa, filhos, tá? A gente também repete o padrão. Porque você chega em casa e fica com o mesmo padrão. É Chaplin, né? O efeito Chaplin em mundo moderno, né? Apertando parafuso, apertando parafuso. Eu me lembro quando eu era criança, que eu ia pra praia no Rio de Janeiro, e eu ficava ali paradinha, onde dava pé, e a marolinha ia batendo assim na sua barriga, e aquela ondinha batendo na barriga, e você navegando assim, que quando eu chegava em casa de tarde, e eu ia descansar, eu ficava sentindo a marolinha na minha barriga, né? Efeito residual. Se isso acontece no físico, também acontece no mental. Então, o efeito Tetris em casa está falando de um estudo com pessoas de contabilidade fiscal que passavam de 8 a 14 horas por dia olhando formulários fiscais em busca de erro. E como essa pessoa é tão treinada para o erro, Jussiane, tudo bem? Spinelli, legal você tá aqui, cara, obrigada. Como essas pessoas eram muito treinadas a ver erro, a serem desconfiadas, a perceberem má intenção, brecha jurídica, brecha contábil, brecha de auditoria, essas pessoas levam isso para o relacionamento com seus entes queridos. Aí começa a ser crítico com o filho, crítico com o companheiro, crítico, né, com tudo. Oi, Dê! Com tudo. Oi, Andréia. Andréia, Denise, minhas queridas amigas, Renata, minha linda. Muito obrigada. A pessoa repete esse padrão, né? De ser crítico. Hoje eu estava almoçando com todo mundo em casa, que era feriado, estava maridão e filhotes, né? E aí eu comecei a contar uma história na mesa. E eu falei, gente, vocês sabem que eu tenho um padrão de dar aula, né? Então sempre, meus casos não são só um caso, eu tenho que contar uma introdução, falar o caso. A minha filha falou, tá, mas você está fazendo padrão. Onde você quer chegar? Então, padrão de dar aula, padrão de fazer sermão, padrão de correlacionar pesquisa científica, né? Então a pessoa está lá batendo um papo furado, você fala, sabia que tem uma teoria que fala não sei o que lá. Spinelli está dizendo que está valorizando os amigos. Valeu, Spinelli, brother. Padrão Tetris positivo, né? Se a gente não cuidar dos amigos, vai cuidar de quem, né? Sônia tá aí também, muito legal. Pessoal, por hoje eu acho que era isso. Eu queria ouvir um bocadinho de vocês. Uma coisa muito importante, se você tem pessoas ao seu redor que repetem padrões pessimistas, padrões desesperançosos, padrões de reclamação, padrões de tristeza, não fica tentando converter, tá? Mas mostra para ela que isso é a lente com que ela olha, que existem outras lentes que ela pode ver também. Convida com carinho e acolhimento a pessoa a testar outro óculos, né? A testar outra lente, olhar de outra forma. O que mais isso pode ser? O que pode estar por trás ali? Será que existem outras experiências, né? A André está ainda somando muito aqui. Você deu uma dica muito boa. A garotada identifica logo um padrão. Qual foi a dica muito boa? Não sei. A garotada, nossos filhos devem ser... então aí acontece.
Parar para ouvir como você fez com a sua filha nos ajuda muito. Eu ouço a garotada. Eu também ouço. E tomo esculachada. E hoje uma amiga querida, não sei se ela tá aqui, se tiver, Érica, linda, maravilhosa, ela falou: Lu, fiquei vendo vocês viram meu link do programa na televisão ontem? Eu toda me achando, legal, adorei. A amiga me deu feedback, falou: Lu, adorei e tal. Aí ela falou assim: tenho que te confessar uma coisa. Achei que tu ia danar de falar, não ia deixar o moço, o Rafael, o psicanalista que estava trabalhando, estava junto comigo no programa, falar, né? É que real, voltou. Olha, acabou a luz, junto tá acabando a internet. Vamos olhar o efeito Tetris positivo. Hora de ficar com a família. Opa, voltou. Hora de ficar com a família no escurinho do cinema, comendo uma pipoquinha. Desejo um excelente final de feriado para vocês. Podem postar as coisas se quiserem aqui no Face, que eu respondo prometendo, tá? E quem quiser conhecer o trabalho do Bora, vai no privado e me chama, tá bom? Um grande beijo, gratidão a todos. Márcia Fernandes está aqui, tá? Eu não sei se eu interrompi a conversa no meio, eu realmente perdi o fio da meada. Princípio 4, semana que vem, bora, estudo do Douglas. Douglas, firme lá, tá bom? Já estamos postando mais coisas, mas tá acabando tudo aqui. Luz, bateria, internet. Beijo, fui, amo vocês. Tchau!